Presidente, é importante a audiência pública, mas me dá medo quando a gente começa a falar mal pra caramba de tudo que acontece no Brasil, mesmo tendo feito uma série de conquistas. Minha preocupação é das ideias de começar a querer regular esse mercado. Se tem uma coisa que tem que ser feita nesse mercado, é abrir o mercado, abrir o capital estrangeiro, abrir ofertas. Porque começou a regular, o que vai acontecer é que vai ficar ou mais caro ou não vai ter. Simplesmente não tem, porque se eu me imagino como dono de uma empresa aérea e ter que começar a ser obrigado a fazer viagem daqui para lá nesse horário, porque o pessoal quer mais, os deputados aqui estão reclamando que não tem voo para as cidades menores do Brasil. Ou não pode cobrar absolutamente nada, né? Bem falado aqui, foi muito bem apresentado, não pode marcar assento, não pode cobrar passagem despachada, não pode... sei lá, quem mais vai querer inventar aqui, e a gente começa a regular esse mercado, não vai ter passagem, não vai ter avião, não vai ter perna para isso. O que nós temos que fazer é abrir, porque o Brasil é essa típica história, né, país da meia entrada. Todo mundo quer as coisas de graça, achando que vai ser de graça. Não tem como. De fato, nós podemos discutir a questão de tributo ou dos combustíveis, mas nós temos que lembrar que esse é um setor altamente dolarizado. Eu também tenho uma empresa onde praticamente todas as matérias-primas são dolarizadas. Não adianta. Subiu o dólar, tem que repassar se tiver mercado para isso. Porque se não tiver mercado, nem repassa. E aí morde a margem, entra nos prejuízos. E aí vai uma resposta aqui, que é como é que, com tudo isso, as empresas aéreas ainda têm prejuízo no Brasil. Tem mesmo. Porque você não tem hedge, você vende as coisas em reais e tem despesas em dólar. Não fecha a conta. Não dá para simplesmente passar. Também a questão de que passagens ficam rapidamente caras, isso é um algoritmo que está calculado na questão de demanda e oferta. Não tem, se tem muita demanda e pouca oferta, vai subir mesmo. E qualquer um que teria um negócio faria isso. Isso faz parte do mercado. Isso faz parte do negócio. Agora, como é que a gente faz para baixar? Dá mais ofertas. Abre mais aeroportos regionais. Privatiza esses aeroportos todos que estão tudo na mão de gente que não faz investimento, que é o próprio Estado que não tem dinheiro para fazer investimento e que é muito bem falado, parece rodoviária. Tem aeroporto aí que parece rodoviária. Mas por quê? Porque está na mão da Infraero. Privatiza isso, abre o mercado, aumenta os voos regionais e a gente vai ter naturalmente uma competição natural para baixar preços. De novo, vamos baixar o ICMS do querosene e assim vai repassar no preço das passagens aéreas. Não vai. No primeiro momento, não vai. A única coisa que baixa passagem aérea é a oferta e aí, ou simplesmente com o Brasil cai numa demanda enorme aqui, não tem mais ninguém comprando, as empresas precisam girar o seu capital ou vão deixar os aeroportos parados. A única pergunta objetiva, você falou muito bem, Ricardo, ganho de eficiência. Eu só queria entender como é que as empresas aéreas conseguiram melhorar tanto a eficiência dentro da ocupação maior dos seus aviões. É só esse ponto. Obrigado. Eu principiaria pela fala e respondendo ao deputado Alexis. O que as empresas, e a colocação dele, como as empresas conseguiram esses ganhos de eficiência? Uma coisa eu posso garantir para o senhor, não foi pela ação do Estado, do governo, da agência reguladora. Foram iniciativas que a própria indústria, visando redução de custos, trazendo novas aeronaves, novas tecnologias, para poder atender, a empresa vive de transportar carga e passageiros. Elas querem atender, é do negócio delas atender mais pessoas e mais destinos. E eu posso lhe garantir, então... Esse é um ponto interessante. É o chamado fenômeno que foi abordado mais cedo aqui, não sei se o senhor estava presente, mas é o gerenciamento de receitas. Por que as passagens vendidas, e as empresas estão aqui, podem responder com mais precisão, mas funciona assim. Os preços são livres. As empresas têm aeronave que tem que voar. A aeronave no chão é prejuízo. Então, elas têm que utilizar o aparelho, aquele equipamento, o máximo que elas puderem. Então, com o que elas fazem? Elas garantem que o voo que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 6 meses, vai ter a maior ocupação possível. Elas começam a fazer anúncios de preços promocionais. Com isso, elas captam o turista, aquela pessoa que consegue se planejar com antecedência, e são aquelas passagens que hoje orbitam abaixo de R$100, abaixo de R$300, deputado, as passagens, e os dados da ANAC são de todas as passagens vendidas, e não as passagens anunciadas, ou seja, dado real do que é efetivamente vendido para o cidadão.
Então, abaixo de R$300, 58% de todas as passagens no país estão nessa faixa de preço. Só que, é claro, à medida em que o voo vai chegando no nível de ocupação tal, as empresas sobem o preço, que são as últimas passagens, aquelas mais caras, que acabam dando lucro e remunerando as empresas. Com isso, muita gente consegue viajar abaixo de R$100 ou abaixo de R$300, é claro, né? A gente sabe disso. Se você achatasse disso, e a gente já teve vários modelos aqui, o que me permite afirmar isso com segurança, vários modelos de controle de teto de preço, de piso, a tarifa média era muito mais elevada. As empresas podendo cobrar mais caro de quem compra de última hora, elas conseguem fazer promoções para aquele cidadão que só pode viajar com R$100, 110, 130 ele já vai para o ônibus. Então, isso representou uma grande inclusão social. Esse é o primeiro ponto, então, espero ter respondido ao seu questionamento.